Olá, está começando mais um GC Online. Já estou aqui com os meus amigos, prontos aqui para podermos comentarmos e falarmos sobre um assunto hoje muito importante. Então já pega aí sua agenda, sua Bíblia, mas antes nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor para conduzir esse momento, amém? Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, suas misericórdias se renovam todos os dias. Deus, essa manhã mesmo, Senhor, nós podemos ser encharcados da bondade, da fidelidade do Senhor. Pai, que o Senhor venha estar guardando as nossas vidas, cuidando das nossas famílias, Deus, e trazendo aos nossos GCs ensino, instrução, graça, sabedoria, Senhor, e muitos milagres. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Por amor de Deus sobre os nossos corações derramado em nós, amém? Amém. Então vamos lá, gente, abra conosco em Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16, e diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existirem. Aqui nós temos o quebra-gelo, né? Falando, o aborto mata o propósito de Deus. Qual é o seu propósito? Você tem vivido o seu propósito de forma plena? Essa pergunta é uma pergunta para a gente refletir, para a gente conversar. Nós temos que entender, né? Qual que é o propósito de Deus para mim?
né? E eu gosto de dizer, às vezes, até de ser mais específico, porque eu creio que Deus tem um grande plano dele, e os planos dele não podem ser frustrados. E o plano dele requereu o meu e o seu nascimento. E diante desse tema, né, por que aborto é pecado? Nós vamos conversar, porque do Salmo 139 nós lemos aqui que quem nos criou foi Deus. Ele nos assistiu, ele foi vendo cada parte nossa sendo formada, ele teceu, né? Vou falar essa palavra assim porque é mais difícil, mas ele teceu a gente no ventre da nossa mãe. E não importa como que foi a sua concepção, a sua vida é um propósito de Deus. Deus fez você e eu nascer para que o grande propósito do Senhor fosse estabelecido na face da terra. E cada um de nós temos um papel, temos um dom, temos talentos, temos algo da parte de Deus que cabe a nós viver e fazer, né? Nós vivemos para Deus, nós vivemos para a glória de Deus, para que o nome dele seja conhecido e para que ele seja exaltado. Então todos nós estamos inseridos no plano original do Senhor. E aí, diante dessa pergunta, nós vamos conversar aqui, né? O que é exatamente o aborto? Por que aborto é pecado? Eu quero que a gente, com muito temor, né? E você possa ter esse entendimento aí, porque nós cristãos, às vezes, para você e para mim, como a gente estava falando aqui, né? A gente conversou um pouquinho antes, nós oramos, talvez seja algo assim muito claro para a gente. Amém, a gente não acredita que isso é algo de Deus, a gente já sabe que isso é pecado, Deus não fez ninguém para ser, né, morto, isso é um assassinato, enfim. Mas a gente quer trazer aqui, né, um entendimento para você também ensinar para aqueles irmãos que estão chegando agora na fé, que às vezes vem cheio de conceitos, né, e filosofias humanas, para você começar a cuidar, discipular das suas ovelhinhas aí, tá bom? Então, fique aí ligado e vamos anotando, vamos conversando sobre isso. Então, vamos lá. O que é exatamente o aborto? O aborto é a interrupção, né, da gravidez, seja de forma espontânea ou induzida. Eu já sofri um aborto de forma espontânea, né? Nos primeiros meses de vida. Você lembra quando os avós da gente, as pessoas mais antigas, falavam: não conta não, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês? Era muito comum das pessoas antigas não contarem que estavam grávidas até o terceiro mês. Por quê? Porque acontecia muito de ter abortos espontâneos. Eu lembro que minha avó falava assim: até o terceiro mês não vingou ainda não. São crendices, porque nós sabemos que de Deus vem a vida e pertence à vida. Mas que é um fato que se deve fazer, realmente eu acho bacana, interessante, você resguardar a mulher até aquele período ali do terceiro mês para poder contar, porque realmente os médicos não conseguem explicar e às vezes acontece sim um aborto espontâneo, né? Como eu estou falando, eu mesmo já passei por isso. No terceiro mês de gravidez, no terceiro filho, eu tive um aborto espontâneo. E foi uma situação muito complicada, muito difícil, mas a gente tem também um aborto que é induzido, né? Às vezes a mulher fica grávida e ela não quer aquela gravidez, e então ela decide interromper aquela gravidez, né? E nós vamos falar aqui, cada um vai responder, mas algo que eu quero deixar claro é que de Deus pertence a vida e nós não temos autoridade sobre a vida ou sobre a morte, isso só pertence ao Senhor. Nós não podemos tirar a vida de alguém, seja alguém físico que nós estamos vendo aqui, igual o Mateus, eu estou vendo ele aqui, né? E às vezes a gente tem essa concepção de que pode abortar porque eu não estou vendo, mas o Senhor vê. A palavra de Deus fala no Salmo 139 que os dias já foram todos escritos, antes que nenhum deles houvesse. Então o Senhor já sabe, Ele já viu toda a vida, Ele já sabe qual é o propósito dele para aquela vida. E nós não podemos ter essa autoridade sobre nós, não importa em qual situação. E é muito importante dizer também que todo aborto, seja ele espontâneo ou seja ele de forma induzida, né, que a pessoa quer fazer o aborto, todos esses tipos, esses dois tipos, causam danos na nossa vida, né? Deus prepara o seu corpo para aquela criança vir. Prepara a sua mente, nós somos corpo, alma e espírito, tudo aquilo está preparado. E de repente há um aborto, seja de forma espontânea ou induzida,
aquilo vai ter consequência na nossa vida, na nossa história, na nossa mente, no nosso coração. Eu conheço mulheres que fizeram um aborto porque quiseram e se arrependem amargamente. Porque no momento parece a melhor solução, mas depois se torna um fantasma na vida da pessoa. Aquilo fica para sempre, passa culpa, 40 anos, passa 50 anos e fica aquela culpa. Como seria? Como estaria? Será que era menino? Será que era menina? Né? Então isso é algo que causa realmente, porque nós não temos esse poder. Do Senhor pertence a vida. E aqui, né, fala assim, desde a concepção, a vida pertence ao Senhor. É o que a palavra de Deus diz, né? E o pecado corrompeu cada nuance da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Mas nada pode impedir o poder de Deus de transformar uma maldição em bênção. Então, ainda que aquilo pareça para você uma maldição, Deus é poderoso para fazer com que se torne bênção na sua vida. E é muito interessante, né, que hoje tem muitos casos de pessoas muito famosas que as pessoas contam, né? Olha, fulano era para ter sido um aborto, a mãe ia abortar, mas está aí. E são pessoas influentes, né? E eu queria indicar para vocês um filme que fala o que ela viu que mudou tudo. 40 dias do milagre da vida. Que fala sobre o aborto. Talvez você está vendo aqui hoje, você fala assim, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe da minha vida. Ou, eu não concordo com isso. Veja esse filme, 40 dias, o milagre da vida. Era uma mulher que ela trabalhava nos Estados Unidos, numa clínica de aborto, onde era aprovado o aborto. E ela era como se fosse uma gerente. Então, quanto mais abortos ela trazia para a clínica, mais ela ganhava. Nossa. E para ela estava tudo bem, ela entendia que aquilo era totalmente comum e normal. Mas um dia a clínica estava tão cheia que o médico que fazia o aborto pediu para que ela entrasse dentro da sala. E quando ela entra e ela participa daquilo e ela vê o feto, eu chego a arrepiar, né? Ela vê o feto, porque eles fazem com ultrassom, fazendo ultrassom ali, e ela via o feto saindo, tentando sair fora daquilo e vendo ele em sofrimento. Ela entendeu que aquilo não era tão normal quanto ela pensava. E aí ela reveu todas as coisas e ela começou a ser uma pessoa que lutava para que o aborto não acontecesse mais. Então veja esse filme e muita coisa na sua mente talvez vai mudar quando você vê a realidade do que é o aborto de fato. Porque às vezes as pessoas acham, né, que a vida começa a acontecer depois do terceiro, quarto, quinto, enfim. Não é. Falam muito sobre isso, mas a ciência já disse, né, já provou que isso não é verdade, que a vida já acontece na concepção. Então, como a Dani falou, o aborto induzido, que a pessoa quer matar, né, ela não quer mais aquele bebê. Aquilo é pecado diante de Deus, né? Se a mulher já sofre consequências quando acontece espontâneo, e há um sofrimento, né? Lembrando que o espontâneo, né, gente, não temos controle, é algo, né, que o corpo acontece alguma coisa ali, né? É uma tragédia. Mas o aborto que a mulher faz é pecado, né? E como que Deus vê? O que Deus pensa sobre o aborto? Vamos conversar sobre isso. Vamos lá, a Bíblia ela é bem clara, né? O Salmo 139 que a gente leu é claro quanto a isso, e dizer que Deus, né, ele trabalha na vida humana desde a concepção, como a Dani falou, né, sobre essa questão de que a vida pertence ao Senhor desde a concepção. Então, não é porque a pessoa ainda não nasceu ou porque ela está em uma fase de formação que ela ainda não tem um propósito de Deus. Isso é muito claro quando a gente observa, né, por exemplo, a vida do profeta Jeremias. A gente chega lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia fala, né, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Ele ainda não tinha sido nem formado. Estava na ideia de Deus. Isso. Ainda. Ele ainda era só um plano, mas ele já era o plano de Deus. Né? Ele ainda não tinha sido formado no ventre, mas ele já era um profeta. Antes de nascer, ele já era designado como um profeta às nações, né? E talvez quando a gente vê a realidade dos nossos dias, mulheres
que estão pensando em aborto e não sabem que estão carregando um profeta das nações no seu ventre. Né? Talvez você pode dizer, mas foi fruto de um pecado, foi fruto de um erro, Abuso. fruto de um acidente, fruto de um abuso. Né? E aí a gente vai entrar em situações tão tensas e que, né, inclusive, eu quero te aconselhar, se você conhece alguém que está passando por essa situação, a procurar ajuda, procurar um aconselhamento pastoral, a procurar um acompanhamento tanto espiritual quanto clínico também, se necessário. Mas você tem uma vida dentro de você. E como a Dani falou, né, a gente não tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Nem da gente, nem do outro, né? Exatamente. Por isso que Deus ele não aprova o aborto. Porque toda vida pertence ao plano, ao projeto, ao propósito de Deus. Infelizmente, né, existem os casos de abortos espontâneos e sobre esses a gente não tem o controle, por isso a gente entristece, né, e cremos que foi a permissão de Deus por algum propósito. Afinal de contas, Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte e Ele sabe o que faz muito mais do que nós mesmos. Por mais que a gente não consiga compreender, por mais que nós não tenhamos respostas prontas sobre esse assunto, mas nós sabemos que Deus ele não perde o controle de nada, né? Tudo está debaixo da soberania de Deus. Mas no caso dos abortos induzidos, provocados, nós ficamos com o que a Bíblia diz. E a Bíblia não aprova. A palavra de Deus não aprova. Deus não aprova. É pecado. Nós precisamos, então, né, olhar para as Escrituras para encontrar nelas direcionamento para a nossa vida, né? Inclusive em assuntos tão cabeludos como esse. Só algo, né? Porque hoje a fala é muito assim, é meu corpo. Né? Mas o seu corpo carrega outro corpo, esse corpo não te pertence. Né? Na verdade, nem o meu próprio corpo me pertence, pertence ao Senhor, mas se a pessoa não tem a concepção de Deus, ela fala, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, ok, o corpo é seu, mas aquele ser já é outro corpo, com outro coração, com outras células, com outra formação. Então, esse corpo não pertence a você. Né? O seu corpo você pode tatuar, o seu corpo você pode... Tantas pessoas fazem cada coisa com o seu corpo, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, né? Se você não tem esse conhecimento de Deus. Né? Mas o corpo de outra pessoa, nós não podemos tocar em outro corpo, que é de outra pessoa. Nós estamos carregando um outro ser. Eu carreguei a Maria Eduarda, a Maria Alice, o Miguel, né, e esse bebê que eu perdi. E esses corpos não me pertencem. Essas vidas pertencem ao Senhor. Foram corpos gerados ali. Quem vê a Maria Eduarda hoje fala assim, nem parece sua filha, a menina é tão diferente de você. Que, sabe quando você fala assim, prestou só a barriga? A Maria Alice também, eles falam. Mas o que acontece? Por quê? Porque Deus, Ele faz a mulher gerar, mas aquele corpo já é um ser. Desde o primeiro momento. Você vai lá fazer uma ultrassom e desde as primeiras semanas, dias, você ouve o quê? O coração. Então o coração está ali batendo por quê? É outro ser. Com vida, nós não podemos tocar. E aí eu vou mais profundo ainda, né? Gálatas fala, acho que é Gálatas, vou lembrar o versículo. Fala assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uhum. E agora a vida que eu vivo pela fé e a fé no Filho de Deus. Ou seja, corpo de Cristo, regras de Cristo. Não é meu corpo, minhas regras. Você é um cristão, você tem que entender que o seu corpo pertence ao Senhor. E as regras são do Senhor. É o Evangelho, né? É o Evangelho que precisa nos guiar. E assim, eu sempre converso muito nos meus gabinetes, nos meus aconselhamentos, quando as pessoas vêm com essas filosofias e perguntam, mas e aí? E tal, e vem com militância, fala assim, deixa eu falar uma coisa, se a gente lê o Evangelho com a filosofia humana, você não vai chegar na esperança, você não vai chegar na fé, você não vai chegar em lugar nenhum, porque a filosofia humana não é capaz de trazer revelação, de trazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, às vezes a pessoa vem cheia de discurso, né, cheio de justificativas humanas, né, filosóficas. Mas a Bíblia, a fé, não tem a ver com isso, com filosofias humanas. A gente precisa ir para a palavra, né? E a última pergunta é, como que a igreja, como que podemos fazer nessa situação? A gente tem duas realidades, né, dentro de uma só. A primeira realidade que a igreja precisa lidar são com as mulheres que querem fazer esse tipo de procedimento. Mulheres que estão planejando um aborto. E não se engane, dentro da igreja existem mulheres que planejam abortar.
E qual que é, primeiramente, a condução da igreja dentro desse processo? Eu acredito que a condução de orientar, de exortar, de compreender e, de alguma forma, tentar tratar psicologicamente aquela decisão que essa pessoa tomou, né? Tentar mostrar para essa pessoa, de alguma forma, prática mesmo, quais são as consequências disso, do aborto, porque o que o mundo está pregando, esse progressismo feminista que a gente tem visto aí dentro de tantos movimentos políticos, é que a mulher ela tem poder sobre o seu próprio corpo e eles pregam a prática do aborto, mas eles não citam as consequências dele. E as consequências do aborto são catastróficas, devastadoras para a vida de quem pratica. E o outro viés, obviamente, são mulheres que já praticaram o aborto e agora elas estão tendo que lidar com as consequências que não são informadas para elas quando eles estão orientando ou se não militando em cima disso. E lendo aqui, diante de várias consequências, olha só, as consequências físicas de um aborto é perfuração do útero, hemorragia, aborto incompleto, que pode acontecer, infecção, peritonite, um monte de coisa, morte. Tétano, dependendo de como você faz, depressão. E pode inclusive levar à morte. Essas são as consequências físicas. Agora nós temos também as consequências psicológicas, dentre elas a depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, instabilidade de humor, pesadelos, flashbacks, baixa autoestima. Inclusive, gente, um útero que já foi induzido a aborto, no caso da indução, pode ter como sequência a longo prazo o desenvolvimento de um câncer. Então, olha, pensa bem, diante de tudo isso que a gente está falando, se vale ou não a pena praticar isso. Então, a condução da igreja dentro disso, a primeira coisa, estendendo a mão. O que Efésios, capítulo 4, verso 32 diz? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se alguém cometeu aborto, você que é pastor ou líder de alguém que cometeu aborto, a sua função primeiramente é amar essa pessoa, essa mulher. E depois você agora vai, de alguma forma, ensinar, instruir. Ela vai ter consequências, ela vai viver e são certos essas consequências que vai acontecer. E a função da igreja, por mais que ela cometeu esse absurdo, essa besteira, esse pecado, esse erro, é de cuidar, é de orientar, é de amar, é de abraçar. E talvez essa mulher agora vai se tornar uma voz para isso não, para outras mulheres que querem praticar, que ela aconteceu com ela mesma, ela viu que não valeu a pena, ela viu que ela colheu tantas consequências por causa disso, agora ela vai orientar outras mulheres. E fazendo eu lembro de quando a Dani falou do coração batendo, eu lembro quando o Bento, minha esposa estava grávida, no primeiro ultrassom, ele ainda não tinha formação quase que nenhuma, mas no primeiro ultrassom já deu para ouvir o coração. E eu lembro que uma pergunta que eu fiz para minha esposa, uma indagação que eu fiz para ela quando a gente saiu do consultório foi como que existe pessoas que têm coragem, como tem gente que tem coragem de abortar um filho. É uma vida, gente, a gente acredita na concepção, a vida desde a concepção dessa criança. E como a gente falou, o Mateus falou, que pode ser sim uma voz profética que a gente está abortando. Então, tome muito cuidado com isso. Isso mesmo. Então, gente, para concluir aqui, Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém falar, um crente vier com esse discurso, fala para ele, mas sua vida agora é de Cristo. O seu corpo é de Cristo e a regra que nós seguimos é a regra de Cristo. Então, o Evangelho, ele valoriza a vida o tempo todo. Jesus está curando, Jesus está ressuscitando morto, Jesus veio para nos salvar. Ele quer sim que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida, não é de morte. Então, se você é um crente e se você é um cristão que quer sim influenciar outros a viver a vontade de Deus, a pregar o Evangelho, pregue a vida, pregue o amor de Cristo, para aqueles que já aconteceram essa tragédia, que já fizeram esse pecado, acolha, ame, ensine o Evangelho e abrace essa pessoa, porque ela vai precisar,
mas ame em nome de Jesus e fique longe, né, de qualquer pauta ideológica, filosófica, feminista. Isso não é o Evangelho. O que não é o Evangelho a gente não tem que seguir. Nós temos que seguir a palavra de Deus como crentes. Amém? Para as aplicações aqui, ore para que os casos de aborto diminuam. Seja um incentivador da vida e uma resposta para essa questão. Né? Fique longe de julgamento, da cadeira do julgamento, mas seja um instrumento na mão de Deus, né? Para que outros sejam alcançados, aqueles que precisam. Não se conforme com a mentalidade do mundo atual, pois o nosso padrão de vida e prática deve sempre ser a palavra, deve ser sempre o Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, sim, Senhor, nós oramos para que os abortos diminuam, para que essa prática retroceda, Senhor. Nós oramos porque nós cremos que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que seja assim na nossa cidade, na nossa nação, na nossa igreja. Pai, que em nome de Jesus, em toda a terra, Senhor, a mensagem da vida, do Evangelho, da vida de Cristo, Senhor, seja maior do que qualquer boca do inferno, Senhor, qualquer filosofia, ideologia humana, Senhor, contra a vida. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos dá a vida. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós, abençoando as famílias. Deus, tocando as nossas crianças, tocando, Senhor, o ventre dessas mães. Pai, para que elas ali já sintam a presença do Senhor. Assim como Maria e ali, Senhor, Isabel sentiu dentro do ventre. Deus, ali, os bebês se mexendo, elas viram que ali já havia manifestação da glória de Deus, que assim seja na nossa igreja, na nossa casa, na nossa cidade, em nome de Jesus.